fatais. Boa tarde a todos, voltamos com vocês aí. Obrigado, Patrícia. Boa tarde para você também. Sim, que não aconteça mais. E por isso o Ministério Público do Trabalho faz as investigações. É o caso desse ocorrido na churrascaria em Mogi Guaçu e tem muitas outras, né? Com isso nós vamos conversar agora com o procurador do MPT da 15ª Região, que é aqui de Campinas, Silvio Beltramelli Neto. Doutor Silvio, boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Olá, boa tarde. Eu que agradeço. Doutor Silvio, falando primeiramente sobre esse caso, né? O proprietário, como disse aí a Patrícia Teixeira, diz que está tudo ok, mas é a função do Ministério Público do Trabalho investigar se realmente essa informação procede, né? Exatamente. Já há um procedimento autuado para análise do caso, né? Regularmente distribuído. E certamente todos os fatores possíveis de contribuição para esse evento grave e fatal vão ser examinados, né? Inclusive vai ser dada a oportunidade, certamente, de que o empregador possa demonstrar as providências que ele adotou. Se isso será suficiente ou não para eximi-lo de qualquer responsabilidade, aí o procedimento de investigação é que, no seu desenrolar, vai poder oferecer demonstrações para afirmar o convencimento. Doutor Silvio, falando de maneira geral, né, são muitas investigações, muitos inquéritos que o MPT da 15ª Região tem feito aí pelas condições de trabalho nas empresas aqui da cidade. Como é que está essa situação atualmente? Bom, o MPT da 15ª Região, ele pega um espaço geográfico, né? A sua área de atribuição, ela alcança um espaço geográfico bem maior do que a de Campinas, né? Quase que o interior de São Paulo todo. E mesmo falando de Ministério Público do Trabalho no Brasil, mas em especial da 15ª Região, Estado de São Paulo, as denúncias envolvendo irregularidades em saúde e segurança do trabalho, elas já de há muitos respondem por bem mais do que a metade da nossa demanda de investigações, né? Não só de denúncias, mas de investigações, porque as investigações não se iniciam necessariamente apenas por provocação. Então esse, sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos que mobiliza a atuação do Ministério Público do Trabalho, tanto investigativa quanto promocional, já faz um bom tempo. Sim, as empresas elas passam por fiscalização e depois acabam deixando de lado alguma norma de segurança. Isso também dá para afirmar, né, já que a promotoria investiga esse tipo de ação ou de omissão no caso de certas empresas? Na verdade, nós temos já a experiência de muito tempo atuando nessa área nos mostra que os problemas que envolvem acidentes graves e acidentes fatais, ou mesmo aqueles menos graves, olhado de uma maneira macro, né, a partir de um ponto de vista holístico, demonstra que, na verdade, o país, o Brasil, ele sofre de um problema crônico histórico de falta da atenção necessária para com a questão dos riscos envolvendo os diversos tipos de trabalho nos diferentes modos de produção, né? Então, nós costumamos dizer que quando há um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho, nós estamos, na verdade, falando da ponta de um iceberg, né? É como se fosse a manifestação final de um processo que, na verdade, não sofreu com a atenção que deveria ter experimentado em relação a esse assunto. E o Brasil, a legislação brasileira conta com inúmeras normas, desde a Constituição Federal até portarias do Ministério do Trabalho e Previdência, que dão os mecanismos, os cronogramas e as medidas necessárias para avaliação sempre dos riscos que estão envolvidos em cada processo produtivo. E a gente percebe que, na verdade, há uma falha estrutural na observância desse diagnóstico e do tratamento desses riscos, né? A partir daí a gente pode olhar em termos de intervenção para a redução desse estado de coisas, a partir do ponto de vista da fiscalização. E nós temos mais de um órgão estatal, público, responsável por essa fiscalização. Podemos citar dois principais aqui no estado de São Paulo, um de cunho federal, que é a Gerência Regional do Trabalho, a conhecida Fiscalização do Trabalho, ligado ao Ministério do Trabalho e Previdência, e também os agentes de saúde do trabalhador do Sistema Único de Saúde,
Na área estadual, a gente tem, por exemplo, a Divisão de Saúde do Trabalho, o Sereste estadual, e os Serestes, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, regionais e locais, além das vigilâncias sanitárias municipais. Essa é a parte da fiscalização. O Ministério Público atua na parte da investigação dos casos, muitas vezes em parceria com esses atores. O que a gente pode ver, e agora sim respondendo sua pergunta mais diretamente, é que a fiscalização que é feita, ela já é feita por uma estrutura que é bastante aquém daquela necessária para dar minimamente conta do mínimo de monitoramento dessas situações. E o Ministério Público do Trabalho, ele também faz sua parte, mas, obviamente, não consegue abraçar ou antecipar todos os acidentes, né? O que seria o ideal, mas foge da possibilidade real. O que a gente percebe é que há diversos empreendimentos com submissão de trabalhadoras e trabalhadores a riscos sérios, alguns fiscalizados, que mesmo fiscalizados fazem algum tipo de adequação e depois esquecem do assunto, ou mesmo investigados, né? E outros que sequer cuidam desse tema, seja por desconhecimento, seja por desídia mesmo. Então a situação ela é séria e ela é grave. Se você me permitir, nós temos alguns números aqui que são interessantes em relação ao estado de São Paulo. Olhando uma década, de 2012 a 2021, a gente teve no estado de São Paulo afastamentos por acidente de trabalho com reconhecimento de relação com o trabalho, mais de 400 mil, né? E doenças mais de 161 mil. Isso aqueles que foram notificados e reconhecidos com relação ao trabalho. Imagina os que não foram. Então, de fato, nós estamos falando de uma situação abrangente e muito séria, né? E esse número que o senhor citou é referente a? Afastamentos previdenciários por relação de agravo à saúde e trabalho. Então, seriam acidentes de trabalho ou doenças que acometeram trabalhadores e trabalhadoras por causa do trabalho ou por causa concorrente do trabalho. Eu perguntei, doutor Silvio, porque eu estou com números aqui de 2021, por exemplo, porque o de 2022 ainda não saiu, né? O MPT ainda não divulgou. Mas um crescimento de acidentes de trabalho de 3.800 para mais de 4.500, né? De um ano para o outro, com 20 mortes aqui nessa região de Campinas, né? Ou seja, está faltando algo para ser feito. O senhor estava falando também que tem pouca estrutura para que se possa investigar tudo isso, ou mais do que isso? Sem dúvida nenhuma, principalmente dos órgãos de fiscalização, né, que são normalmente os primeiros a terem acesso aos locais, né, e que são inclusive especializados na investigação de causas de acidentes, são parceiros importantes do Ministério Público. Se a gente for pensar, os últimos casos envolvendo resgate de trabalhadores em situação análoga de escravo trouxeram de novo à tona um déficit histórico de auditores fiscais do trabalho, né? E aqui a nossa região de Campinas, ela não é longe disso. São poucos e abnegados profissionais para cuidar de uma área que tem muita concentração de trabalho acontecendo, né? A força de trabalho e as oportunidades de trabalho aqui no estado de São Paulo e também na região metropolitana de Campinas é muito concentrada, então você aumenta a chance dos riscos, né? Então esse déficit é um déficit de muitos anos, eu diria décadas, sem concursos para novos profissionais. Também quem está ligado ao SUS, a estrutura do SUS, que lida com a saúde do trabalhador, também é uma estrutura de poucos profissionais perto da demanda e que são abnegados, ou seja, são devotados ao trabalho, mas por óbvio, não conseguem dar conta da demanda gigantesca. Isso também, ao meu sentir, deveria ter um olhar mais atento, porque envolve a possibilidade de políticas públicas mais abrangentes e mais efetivas, que naturalmente estão ligadas à verificação dos passos de trabalho, né? Não só dos acidentes, mas principalmente das situações de risco, para que a gente tenha alguma condição de antecipar os acidentes, né? Quando o acidente chega para nós investigarmos, seja ele especialmente grave e fatal, nós já estamos, em grande medida, derrotados, né?
E para a gente encerrar, doutor Silvio, quando você tem, né, esse tipo... A investigação, claro que quando já aconteceu, mas o MPT ele consegue prevenir também muitos acidentes de trabalho com esse trabalho que é feito? Como eu havia lhe dito, nós temos duas linhas de trabalho principais, né? Uma promocional, que é aquela que tenta intervir naquelas situações setoriais, mais amplas, para provocar mudanças mais estruturais. A nossa coordenadoria do meio ambiente e de saúde do trabalhador e trabalhadora, que é uma coordenadoria nacional e que também tem o seu braço regional, vem tocando nos últimos 2 anos, a partir do ano passado, né, esse ano é o segundo, 2 projetos de fortalecimento da saúde do trabalhador e da trabalhadora aqui no estado de São Paulo e de subnotificações de acidentes de trabalho, que também é um outro problema muito sério, né? Muitas vezes o acidente sequer é notificado pelo empregador, que deliberadamente esconde a relação do agravo à saúde com o trabalho. E a gente vem tentando, junto a determinados setores e autoridades públicas, algumas ações para tentar reduzir esses déficits. Porque se você tem os dados subnotificados, você também tem problemas de dimensionamento das políticas de intervenção. A pandemia mostrou bem para a gente a importância dos dados, né? E, por outro lado, a gente tem a atuação repressiva. A atuação repressiva é feita em investigações. Mas as investigações também têm um cunho preventivo, porque na medida em que você investiga ambientes de trabalho inseguros, antes que se inicie toda uma sequência de acidentes, você consegue, de alguma maneira, impedir, né, atuar preventivamente. Por outro lado, mesmo quando você investiga um acidente como desse tipo de acidente lamentável que está sendo objeto da reportagem de vocês, ou outros, você, ao descobrir as causas, em geral, essas causas estão ligadas a alguma falha de gerenciamento e prevenção em matéria de saúde e segurança. Então, à medida em que você consiga identificar essas falhas e corrigir, pelo menos novos acidentes você tenta evitar. Claro que é muito difícil você conseguir quantificar isso, né? Qual a extensão da prevenção, mas, de fato, o Ministério Público, quando atua em matéria de saúde e segurança do trabalho, a sua primeira finalidade sempre é tentar evitar o máximo possível o agravo à saúde leve, moderado, sério ou fatal a quem quer que seja que trabalhe, né? Sim, é algo muito importante que a gente, né, esse trabalho do MPT vai ajudar a diminuir com que esse tipo de acidente aconteça e principalmente na prevenção também, como o senhor informou. Silvio Beltramelli Neto, procurador do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, que fica sediado aqui em Campinas, mas atende a muitos municípios aqui do estado de São Paulo. Eu agradeço pela entrevista e pelas colocações que podem ajudar a muita gente. Obrigado, doutor Silvio. Uma boa tarde. Sempre à disposição. Boa tarde. Agora